Na vingança do Sith, depois que Anakin Skywalker é rejeitado ser um mestre Jedi pelo Conselho Jedi, Obi-Wan Kenobi leva para Anakin lá nos corredores da Ordem Jedi uma missão especial do Conselho. O próprio Anakin ficou em completo choque e perguntou para Obi-Wan por que o Conselho não deu essa missão para ele quando ele estava lá dentro. Mas Obi-Wan disse para ele que era uma missão secreta, não uma missão oficial. Anakin recebeu essa missão especial de uma forma terrível. Essa missão não era uma missão qualquer, era a missão de espionar o chanceler da República. Só que o chanceler para Anakin não era uma pessoa qualquer. O chanceler era uma das pessoas que mais trataram Anakin bem desde quando ele chegou em Coruscant, antes mesmo dele se tornar um Jedi. Mas o pior de tudo é que Obi-Wan Kenobi sabia o quão ruim essa missão era, e ele lutou contra o Conselho Jedi. Obi-Wan debateu com eles, ele defendeu Anakin na frente de todos, mas o Conselho não ouviu Obi-Wan Kenobi. E sendo obediente como ele é, Obi-Wan Kenobi fez o desejo do Conselho e levou essa missão para Anakin. Isso foi uma péssima ideia. Obi-Wan sabia disso. Ele sabia que a relação não só de Anakin com o chanceler nunca mais seria a mesma, mas a relação de Anakin com a Ordem Jedi também não seria a mesma. Mas o Conselho Jedi não entendia isso. Para o Conselho, como um todo, era uma missão qualquer, manter os olhos abertos, vigiar uma pessoa que agora era um suspeito dos Jedi. Ninguém realmente conseguiu entender por que Obi-Wan era tão contra essa ideia, essa missão especial. Quando Obi-Wan usou a Ordem Jedi como desculpa, dizendo para Anakin que os Jedi são a família dele, que era o dever dele cumprir essa missão, Anakin foi completamente honesto com Obi-Wan. Ele disse para ele que os Jedi eram a família dele, a única família que Obi-Wan já tinha conhecido. Obi-Wan foi encontrado quando ainda era criança, mas Anakin foi diferente. Ele disse que ele aprendeu a amar desde cedo. Ele teve uma família fora da Ordem Jedi. Ele tinha uma mãe e ele lembrava muito bem dela. E ele pensou, mas não falou. Ele também tinha uma esposa e em breve teria também um filho. Quando Obi-Wan levou esse relatório para o Jedi, Mestre Yoda e Mace Windu em específico, os dois ainda não conseguiam entender a preocupação de Obi-Wan Kenobi. Por isso Obi-Wan explicou exatamente o problema, por que os Jedi cometeram um enorme erro dando essa missão para Anakin. Obi-Wan olhou para Mace Windu e Mestre Yoda e disse para eles que, para Anakin, mestres, não existe nada mais importante que a amizade. Anakin é um homem leal, o homem mais leal que eu já conheci. Leal mais que o normal, para falar a verdade. E apesar disso, mestres, eu ainda tento ensinar a ele o que é o sacrifício da vida de um Jedi. O que realmente está no coração de um Jedi. E sinceramente, eu acho que ele nunca vai entender isso. Obi-Wan então olhou para Mestre Yoda e disse para ele: Mestre Yoda, você e eu, nós somos próximos desde quando eu era uma criança, não é mesmo? Se fosse possível acabar com essa guerra uma semana mais cedo, ou até mesmo um dia mais cedo, se para fazer isso, Mestre Yoda, fosse necessário sacrificar a sua vida, você sabe que eu faria isso. Como você deveria, Obi-Wan Kenobi, disse Mestre Yoda. Assim como eu faria o mesmo com você, jovem Obi-Wan. Assim como qualquer Jedi faria isso em nome da paz. Exato, Mestre Yoda, disse Obi-Wan. Qualquer Jedi faria isso em nome da paz, exceto Anakin Skywalker. Mestre Yoda e Mace Windu olharam um para o outro, eles não conseguiam entender isso. Eu acho, mestres Jedi, que essas abstrações, como a paz, não tem muito significado para Anakin Skywalker. Anakin, mestres, ele é leal a pessoas, não a princípios. Assim como ele espera a lealdade de volta. Anakin Skywalker, mestres, iria até o fim do mundo para me salvar, por exemplo, porque ele acha que eu faria o mesmo por ele. Mace Windu e Mestre Yoda olharam de novo um para o outro sem conseguir entender nada. Entender as suas preocupações, Obi-Wan Kenobi, nós não entendemos. Fale logo, Obi-Wan, qual é o seu medo? Você teme que Anakin não cumpra essa missão? Não é isso, Mestre Yoda, disse Obi-Wan. Não é nada a ver com isso. Eu firmemente acredito que Anakin consegue fazer qualquer coisa que nós do Conselho pedimos para ele, exceto, mestres Jedi, trair um amigo, o que é exatamente o que nós fizemos com ele hoje. Mace Windu ficou nervoso nesse momento, mas isso é o que nós Jedi somos, ele disse. Isso é o que nós Jedi juramos fazer, ser altruístas, defender as pessoas. Obi-Wan então simplesmente desistiu de debater com eles e tentar explicar. Mestre Yoda, Mace Windu, por mais sábios que eles conseguiam ser, exemplares, na Ordem Jedi, eles não conseguiam entender que Anakin simplesmente era uma pessoa diferente. Ele entrou velho na Ordem Jedi, ele não era como os outros, ele
tinha uma lealdade a amizades. Ele dava um valor ao apego acima de qualquer outro Jedi, porque ele teve o apego desde criança, primeiro com sua mãe, depois com Padmé. Infelizmente os Jedi nunca conseguiram perceber isso, mas deixe aí nos comentários o que você acha sobre as atitudes do Mestre Yoda e Mace Windu. E se você gostou do vídeo, seja leal, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos Mestre Jedi.